E aí, amigas, como é que estão? Como é que vocês têm passado esses dias aí? Por aqui, gente, um calorão. Tem um sol pra cada cabeça nessa cidade. E decidi gravar um videozinho aqui, conversando com vocês, enquanto tô aqui lavando a louça. Eu tenho desenvolvido em mim algumas coisas, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês, que talvez seja a realidade de vocês também. Então, enquanto vamos trabalhando aqui, vamos conversando, papo de amiguinha, tá? Finge que você tá aí sentadinha, tá bom? Puxa uma cadeira aí, amiga. Bora conversar um pouquinho. Então, mulher tem bastante coisa na cabeça, né? A gente vive com muitas demandas na nossa cabeça, muitas preocupações. É filho, é casa, é limpeza, marido e trabalho e burocracias e mercado, comida, dia a dia, rotina, enfim, tarefa de escola. Ainda tem a parte da nossa vida espiritual, nosso dia a dia com Deus, nosso devocional. Enfim, são muitas demandas para nossa cabecinha. E isso tudo gera uma grande ansiedade no nosso coração. Não sei vocês, mas isso tudo me gera ansiedade, sim. Pensar em tudo que precisa fazer, e aí às vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Mas o Senhor nos sustenta. Mas o que eu gostaria de falar em relação a fazeres de casa, tipo deveres de casa, enfim, dia a dia de uma mulher em relação às coisas que precisa fazer em casa. Lavar louça, enfim, lavar roupa, organizar as coisas, dobrar roupa e fazer comida e tudo mais. Admito pra vocês que por algumas vezes já, eu não desenvolvi um sentimento de gratidão, mas várias vezes eu já desenvolvi um sentimento de estresse. Tipo assim, colocando isso como se fosse um fardo muitas vezes, sabe? Tipo, reclamando mesmo. Então assim, ai, tem louça na pia, ai gente, que chato. Tipo assim, sabe? Eu já me estressava ou já ficava ansiosa, sabe? Enfim, são as demandas da vida, né? Mas eu comecei a perceber o quanto essa vida de reclamação faz mal pra gente. Gente, reclamar não faz bem, não. Além de não melhorar nada da situação, não muda nada. A louça vai continuar ali, as roupas vão continuar ali, tudo vai continuar ali, entendeu? Mas o nosso sentimento vai piorando em relação a tudo e a gente vai se tornando uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais chata, uma pessoa insuportável. E às vezes a gente fica tão insuportável que nem a gente se aguenta mais. Você já passou por isso, amiga? Eu já. De às vezes eu, estar num dia assim não tão bem e aí eu acabo reclamando tanto de várias coisas que chega no final do dia eu penso assim, nossa, nem eu me aguento. Tá, vontade de fugir de mim mesma. Não sei se você já passou por isso. Mas essa questão assim de às vezes reclamar das coisas e enxergar o dia a dia como se fosse um fardo, isso muitas vezes estava tomando conta de mim e da minha vida. Até que eu acordei e pensei, não gente, não dá pra continuar dessa forma não. Não dá, minha gente. Ou a gente se levanta pra poder enxergar a vida com mais positividade, com mais alegria, ou o dia a dia vai ficando cada vez mais pesado, mais chato e mais ruim. E assim, é muito ruim, né? Ficar brigando esses sentimentos do coração não fazem nada bem pra nós. A gente vai ficando cada vez pior. Então eu fiz um compromisso comigo mesma de sempre enxergar as coisas como um privilégio. E é essa palavra que eu tô norteando na minha vida. Privilégio, amigas. Privilégio. Tô lavando a louça? Queria estar dormindo? Queria. Mas isso aqui, ó, é um privilégio. Por que é um privilégio? Porque se tem louça, teve comida. Se tem uma panela que eu preciso ficar esfregando pra ela ficar bem limpinha de novo, é porque teve vida. Teve alimento, teve mesa, teve família, teve condições, teve mercado, sabe? Teve comida. E a gente precisa aprender a mudar, sabe? Os nossos pensamentos em relação às coisas e enganar mesmo o nosso cérebro. Que quando a gente só quer reclamar, nós temos que enxergar a vida como um privilégio. E essa parte de enxergar as coisas como um privilégio tem me ajudado muito. Todas as vezes que eu, por exemplo, vou pegar a louça pra lavar. E aí, o meu sentimento imediato, assim, é pensar meio ruim, tipo assim, ai, de novo. Não, eu já engulo aquele meu sentimento de querer dar uma reclamadinha, se for no meu coração, né? Porque eu não fico reclamando audivelmente, eu não fico falando audivelmente assim, não. Mas é no meu coração mesmo que eu brigava esse sentimento de reclamação, sabe? E ficar pensando assim, ai, que chato, enfim.
Mas todas as vezes que eu tenho alguma coisa pra fazer, roupa pra passar, pra lavar, roupa pra estender, que inclusive tem uma pilha aqui que eu tenho que estender, eu tenho desenvolvido isso. Todas as vezes que o sentimento de reclamação quer bater na porta dos meus pensamentos, eu já repreendo e falo, não, Senhor, eu não vou reclamar, porque isso aqui é um privilégio. Enquanto eu lavo a louça, quero dizer pra você, amiga, para de reclamar. Sabe, por mais que seja difícil o nosso dia a dia, as demandas sejam enormes, a gente fica cansada porque vida de mãe não é fácil, né? Eu, por exemplo, tô vivendo noites bem picadas. A Radassa tá com 3 meses, então assim, não tô dormindo a noite inteira, já faz 3 meses e mais, né? Porque antes na gravidez, no final, na reta final, né, com 8, 9 meses, a gente já começa a não conseguir dormir direito também, é bem desconfortável. Então assim, acho que já acredito que já faz uns 5 ou 6 meses que eu não durmo uma noite inteira, que eu não tô dormindo confortavelmente, que não tá sendo um sono reparador pra mim. Obviamente isso influencia também no meu humor, no meu dia a dia e tudo mais. Só que assim, ó, amiga, apesar das nossas dificuldades, nossos cansaços, isso tudo é um privilégio. É um privilégio, sabe? Tá, tô cansada, não tô dormindo a noite toda, ok, mas é um privilégio. Eu tô cuidando da minha filha, sabe? Tô cuidando do meu bebê. E é um privilégio sim, sabe? É difícil ficar acordado? É. Mas sabe, o que nessa vida é fácil? Fala pra mim. A questão é que a gente precisa escolher o nosso difícil. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, sabe? A gente precisa escolher o nosso difícil. É difícil ser saudável, por exemplo? É difícil. É bem difícil ter que renunciar a um monte de coisa gostosa que a gente vê por aí pra comer. Mas é difícil ficar doente? É bem difícil também. Então escolha o seu difícil. É difícil ser uma pessoa fitness, digamos assim. Fazer uma caminhada, fazer exercício físico de vez em quando, enfim. É difícil? É bem chato, vontade de dormir. Mas é difícil também perder a saúde, ser sedentário, começar a desenvolver vários problemas assim por conta do sedentarismo? É difícil também. Então a gente tem que escolher o nosso difícil. É difícil ser saudável, mas é difícil ficar doente. Qual é o nosso difícil? É difícil a gente limpar a casa? É difícil. É difícil a gente manter as coisas organizadas? É difícil também. Mas é difícil também viver solitário. É difícil também viver num lar onde você não tem apoio de ninguém, onde você é sozinho, onde tudo fica perfeitamente no lugar onde não existe vida, onde não existe chorinho de bebê. Né, Dazinha? Já tá com fome. E é um privilégio. Então a gente precisa escolher o nosso difícil, amigas. Parar de reclamar, sabe? E entender as coisas mais como um privilégio. Se você tem roupa pra lavar, é um privilégio. Teve gente que usou. Se você tem roupas pra passar, glória a Deus, você teve condições de poder lavar sua roupinha. E aí você agora pode lavar, reutilizar, enfim, teve vida, teve gente, teve sorrisos, teve alegrias, teve dificuldades, teve presença, teve privilégio. Se você tem um chão pra limpar, porque os seus filhos vivem jogando brinquedos no chão e tudo fica espalhado, enfim, peça ajuda pra eles. Vamos manter a casa organizada, mas não se estresse com tão pouco, sabe? Vamos viver uma vida mais leve, porque tudo isso é o quê? Privilégio. Eu quero que você grude essa palavra na sua cabeça, assim como grudou na minha. Privilégio, amiga. Privilégio. É um privilégio ter a louça limpa como tá agora, né? Ainda vou ter que guardar depois que ela secar. Então, eu geralmente, agora mudando de assunto, vocês deixam a louça assim, tipo, secando sozinha, ou vocês secam? Eu prefiro deixar secando assim. Eu sinto que seca melhor quando a gente seca com pano, sei lá, parece que fica um pouco úmido, daí eu particularmente não gosto. Mas a questão é, agora a louça tá limpa, tudo certo. Pia limpinha, louça lavada, é um privilégio. Que bom. Mas a louça, ela esteve aqui porque teve comida, porque teve gente, porque teve almoço, porque teve condição de ir no mercado, comprar arroz, feijão, comprar salada. Privilégio. Coloca essa palavra na sua cabeça, tá bom? E isso é um processo que eu estou desenvolvendo, que eu estou melhorando, que eu estou desenvolvendo no meu coração e na minha vida. Vou grudar isso na minha mente, sabe? Privilégio, Alana, não reclama, é privilégio. Você não precisa dar conta de tudo e você nem tem que dar conta de tudo, sabe? Não é assim.
Hoje em dia, as pessoas, elas desenvolveram muito esse senso, assim, de que, ai, sabe, a gente tem que dar conta de tudo, a gente não pode dormir, enquanto os outros dormem, a gente trabalha e aquela coisa toda, mas tipo assim, tanta correria pra quê? Sabe, de que adianta correr tanto atrás do vento? Tenha o essencial, seja uma pessoa batalhadora, seja uma pessoa que se esforça, seja uma pessoa dedicada, uma pessoa com foco, uma pessoa com responsabilidade. Uma pessoa que provê o sustento, uma pessoa que não é preguiçosa, porque a preguiça diante de Deus é pecado. Não seja uma pessoa assim, sabe? A Deus dará, sabe? Uma pessoa despreocupada em relação às coisas. Seja uma pessoa dedicada, uma pessoa firme, uma pessoa com intencionalidade. Mas não seja uma pessoa pesada. Não faça com que as demandas do dia a dia, o fato de você querer, às vezes, conquistar algumas coisas, possam fazer com que você perca a sua sanidade mental, a sua alegria, a sua leveza, a sua gratidão. E você deixe de ter esse senso de que tudo é um privilégio. É um privilégio estar vivo. É um privilégio falar com você nesse momento. É um privilégio você me ouvir nesse momento. Porque se você está me ouvindo, existe vida. Existe um coração pulsando aí dentro. Ainda existe chance de recomeçar, ainda existe perdão. O Senhor está vivo e o Senhor lhe ama muito e Ele tem planos incríveis para a sua vida. E tudo isso é um privilégio. A voz do Espírito Santo é um privilégio, a salvação é um privilégio, o sacrifício de Cristo é um privilégio, o viver é um privilégio, o ano após ano é um privilégio. Esse ano que começou e já estamos em março, é um privilégio. Pense nisso. Enxergue a vida com mais alegria, com mais positividade e com mais leveza. Isso vai fazer tão bem e dar vigor aos ossos, sabe? Porque o coração alegre, ele deixa nossa vida completamente diferente. Um coração alegre, ele formoseia o rosto. Um coração alegre dá mais saúde. Um coração alegre muda todas as coisas. E Deus, Ele é a paz em meio à tempestade. Por isso que quando a gente entende aquele versículo que diz que a paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração em Cristo Jesus, isso significa que aquela paz que excede o entendimento, ou seja, o meu entendimento é que a vida está virada do avesso, mas a paz de Deus, que excede esse entendimento, que excede as circunstâncias que eu posso ver, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus e a gente vai poder enxergar perspectivas positivas, mesmo vivendo num turbilhão de dificuldades e bagunças do nosso dia a dia. Que o Senhor fortaleça o teu coração e que você possa desenvolver, comigo também, que eu também estou desenvolvendo isso, esse senso de que é um privilégio viver, é um privilégio fazer as coisas, é um privilégio ter as demandas da vida, é um privilégio as correrias, é um privilégio a louça para lavar, é um privilégio roupas para passar, é um privilégio chorinho de bebê, é um privilégio ter as coisas para fazer. Significa que tem vida, que tem coração pulsando. Que Deus te abençoe muito e numa próxima a gente pode conversar de novo, amiga, se você se sentiu à vontade de estar aqui na minha casa. Comenta aqui embaixo que eu posso fazer mais vídeos fazendo coisas, porque de vez em quando eu tenho muita coisa pra fazer, passar roupa, organizar, lavar louça, limpar fogão, enfim, várias demandas do dia a dia, e talvez seja legal a gente dividir esse momento aí, né? Você fazendo suas coisinhas daqui, eu faço minhas coisas daqui e a gente vai conversando, tá bom? Deus abençoe você, tenha um excelente dia, uma excelente semana na presença de Deus. Se essa mensagem falou no seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém. Me siga no Instagram também, por lá eu apareço todos os dias, que é @LanaCristãoDeclarado, tá bom? Deus te abençoe muito, derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família, e que a bênção se derrame até 1000 gerações, em nome de Jesus. Beijo, tchau!